Queridos irmãos, queridos jovens de Viçosa, nós ficamos muito felizes de poder estar participando dessa live pelo CRE, desse encontro de juventude. E hoje nós vamos falar sobre a depressão, a doença da alma e do século. Antes, nós vamos pedir a misericórdia divina dos amigos espirituais, que eles possam nos inspirar. E rogamos ao Mestre Jesus, médico de nossas almas, que ele possa derramar as bênçãos de paz e saúde sobre nosso planeta, e acolhendo todos nós no seu abraço de amor e luz, aquecendo as nossas almas, impulsionando-nos ao seguimento dos trabalhos com ele e com a espiritualidade maior. No Evangelho, Jesus disse para nós: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, confiai e alegrai-vos, que eu vim trazer a boa nova do reino dos céus. Essa proposta de Jesus vem nos convidar para uma reflexão interior nesses momentos graves que atravessam o nosso planeta Terra. E como nós estamos numa pandemia provocada pelo Covid-19, já havia uma outra pandemia chamada depressão. A Organização Mundial da Saúde, ela traz para nós um índice alarmante de depressivos na Terra. São aproximadamente quase 400 milhões de depressivos. E é uma doença mais paralisante que ocorre, porque ela será, infelizmente, a causa de maior morte na Terra devido ao suicídio. Então, é importante todos nós, compreender que a depressão não é uma tristeza comum. Tristeza, todos nós ficamos com ela. Às vezes, para fazer uma reflexão, às vezes, quando ouvimos uma notícia ruim, ou quando estamos passando por uma experiência não muito agradável. É uma tristeza comum. Porque a palavra depressão, ela vem do latim deprimere, que significa puxar para baixo. Ela é como uma árvore parasita que, tombada sobre a outra, suga a tua seiva até a morte. É uma figura, puxar para baixo. Porque, geralmente, o depressivo ele fica muito preso ao passado. Então, ele se prende àquela ocorrência que levou a ele à depressão. E ela tem duas causas: exógena e endógena. A causa endógena ela é provocada pela hereditariedade, pelas doenças contagiosas, pelas doenças graves, que logo após a pessoa pode entrar numa depressão, e também pelos fatores ultrauterinos. Às vezes, o feto, o bebê, está naquele processo de desenvolvimento, quando ele recebe as vibrações da mãe, às vezes com medo do parto, às vezes a não aceitação da gravidez, ou às vezes a não aceitação do sexo. Então, aquele espírito vai decodificando aquela impressão, aquela vibração, aquele sentimento com medo, e mais tarde poderá surgir uma depressão.
E, às vezes, até a mãe pode ter uma depressão pré-parto e pós-parto. E também aquelas de origem, quando há separação afetiva, um casamento que se acaba, o namoro, o noivado, a separação pela desencarnação de um ente querido, como Freud disse que é o luto. Então, essa tristeza ela pode perdurar naturalmente até 8 semanas. A partir de 8 semanas, ela já se torna patológica, é uma depressão. E é importante que nós saibamos que a depressão é uma doença. É uma doença da alma. O nobre espírito, Dr. Rony, que dirige o nosso trabalho, ele denomina como câncer na alma. Então, ele vai adoecendo, a pessoa ela vai perdendo o interesse da vida, ela vai perdendo o interesse de si mesmo. Como disse Dr. Holloway, o homem perdeu o interesse de Deus e acabou perdendo o interesse de si mesmo. Então, a depressão não é brincadeira. É uma doença grave, é uma pandemia atual. E hoje com mais consequências, porque desde antes já havia depressão. Ela não é uma doença atual. Hoje que ficou mais divulgada, a medicina melhorou os diagnósticos, a psicologia, a psiquiatria mostrou para nós os riscos da depressão. Mas onde está a depressão? Quando nós vamos no livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. E lá são apresentados 3 códigos. Primeiro, os espíritos falam para Kardec que as reencarnações elas são solidárias. O que nós não resolvemos numa reencarnação, nós vamos resolver na outra. E lá nesses códigos estão escritos nesses 3 códigos. Primeiro, o arrependimento. Quando o espírito chega no mundo espiritual, ele arrepende-se dos seus erros. Ele, então, solicita o segundo código, que é a expiação. A expiação, ele vai ter que reparar aquele erro. E logo, a reparação. Mas muitos espíritos reencarnam com a consciência de culpa. Ele reencarna com medo. E muitos já nascem com a depressão, que essa depressão que a gente vê, que ela é uma congênita, ela é uma depressão hereditária, que às vezes não tem tratamento para ela por causa da consciência de culpa desse espírito. Joana de Ângela fala para nós que o pensamento é a base de todo o processo do espírito. É a identidade do espírito aquilo que nós pensamos. Como disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós somos aquilo que nós pensamos. E disse Joana de Ângeles, quando nós pensamos, a mente dispara um gatilho. Se é um pensamento negativo, ele vai para o perispírito, como disse a benfeitora espiritual, que toda a causa das aflições está no perispírito. É lançado pelo sistema endócrino, e ali ele produz as enzimas conforme o estado daquela emoção, daquela sensação, daquele pensamento. Se for um pensamento de ódio, de tristeza, de medo, de egoísmo, de orgulho, ele vai potencializar, porque o sistema endócrino vai produzir um hormônio equivalente àquela emoção. Então, por isso que quando nós estamos na depressão, nós potencializamos ela pelo pensamento. À medida em que nós vamos mergulhando nesse abismo de sombras, como disse os espíritos nobres, o nosso cérebro vai disparando gatilhos e vai para o perispírito envia para o corpo físico através do sistema endócrino, e ali ele vai produzindo aqueles hormônios, às vezes de muita dor. Então, nós vamos observando
Como é que nós vamos nos livrar da depressão? Começando a pensar bem. A autoestima. Porque o depressivo, ao perder a autoestima, ele começa a não gostar de si mesmo. Disse no Joana de Ângeles que o depressivo é alguém que está decepcionado consigo mesmo. É quando nós recebemos essas provas, as expiações, e não aceitamos. Quando há uma separação afetiva, uma perda do emprego, por exemplo, que gera a depressão, ou mesmo um outro fator que nos gera medo e aflição, pode gerar a depressão, porque a pessoa decepciona consigo mesmo. Ela cria o autodesamor. Isto é, ela passa a não confiar em si mesma. Ela acha que ela não merece. E no autodesamor, ela cria ela vai desconectar com a sua alma. Isso é, com o self, consigo mesmo, para nós entendermos melhor. E à medida em que ela vai entrando nesse estado doentio, os seus neurônios param de produzir as enzimas necessárias para o prazer, para a alegria, para o bem-estar, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. São essas energias que mantêm o corpo num processo de movimento otimista, que dá prazer, que dá alegria, que dá vontade de viver. É por isso que o depressivo, ele perde a afetividade com aqueles que ele mais ama. Então, porque não produz mais essas enzimas, ele passa a produzir cortisol, começa a sentir dor, ele passa a produzir adrenalina, ele fica naquele processo de ansiedade. E é muito interessante, pelos estudos, geralmente a depressão, ela se inicia com ansiedade, porque a ansiedade leva-nos ao futuro. O ansioso, ele só fica pensando no futuro, e às vezes nas horas indevidas. Naquela hora que ele vai dormir, ele começa a ter insônia, ele começa, a qualquer evento, ele começa a ter sudorese, o coração dispara, surge o medo, e começa a queimar esse fluido vital, que vai levando a ele a essa fragilidade emocional, e então começa a depressão. Então, depressão não é preguiça. O depressivo não tem vontade de levantar, ele não tem vontade de trabalhar, às vezes nem vontade de comer, ele passa a não cuidar de si mesmo. Há casos que ele nem banho toma, há casos que ele sai como um transeunte. Então, a depressão é esse problema da nossa atualidade, é essa pandemia tão grave como o Covid-19. O Covid-19, ele vai ser contaminado pelo sistema do físico, vamos dizer assim, é o contato pela saliva ou outros sistemas que nós vamos pegando esses vírus. Mas Joana de Ângeles, ela fala uma coisa muito interessante, que as pessoas otimistas, que as pessoas que pensam bem, que aceitam suas provas e expiações, elas vão produzindo enzimas, produzindo novos hormônios que vão proteger o sistema imunológico, e raramente ela vai ser contaminada pelo vírus, pelos vírus, pelas bactérias, ou por outro, qualquer corpo estranho que gera essas doenças, que vai infectar o nosso sistema físico. Então, quando nós estamos deprimidos, nós vamos atuar no sistema imunológico. Nós vamos deixar ele frágil. Por isso que, às vezes, começa com uma depressão e muitos passam a ter outras doenças, porque eles passam a fazer somatizações. Eles passam a criar doenças autoimunes, que é gerada pelos esses pensamentos descontrolados, por essas dores, a diabetes, por exemplo,
o colesterol alto e tantas outras enfermidades. Porque esses pensamentos doentios da raiva, do não querer viver, da ansiedade exacerbada, do medo da vida, ele vai desestruturar as moléculas do sistema imunológico e vai abrir espaço para a manifestação de inúmeras enfermidades. Então, a depressão, meus queridos irmãos, é uma doença grave, que precisa de cuidado. A depressão unipolar e a depressão bipolar. A unipolar é aquela que a pessoa fica na tristeza. A bipolar é mais grave, porque quando a pessoa está na tristeza, ele começa a sentir dor profunda na alma. Então, ele vai para a bipolaridade, para uma ansiedade exacerbada. E quando ele chega nesse processo ansioso, que ele vai no pico daquela ansiedade, ele sabe, se ele voltar, vai novamente para o núcleo de dor, e ele, então, em muitos casos, ele provoca o suicídio. O suicídio ocorre nesse momento, quando a pessoa não quer mais sentir dor, porque o suicida quer matar a dor, embora seja um ato de egoísmo e que merece todo o nosso carinho para com eles. Então, esse processo depressivo é um processo que tem diminuído o nosso querer, a nossa vontade de viver. Então, vai gerando estresse, vai gerando problemas gravíssimos nos nossos relacionamentos, porque nós começamos a ter uma autoaversão. Nós vamos tendo desamor, autopunição. Às vezes nós encontramos com companheiros que se cortam, que se mutilam, por causa que o pensamento é um pensamento de culpa. A depressão nos leva à culpa. Ela mexe com a nossa intimidade. Os depressivos que nós atendemos, eu peço licença para falar, há 20 anos aproximadamente, eu e a nossa querida irmã Jeane, que não está podendo participar dessa live, porque ela está recuperando do Covid-19. Então, por esses anos, nós ouvimos várias pessoas com a depressão, e cada um traz uma consciência de dor, às vezes a culpa, às vezes o medo, acham que não merecem ser felizes, a autoestima está muito baixa, a pessoa acha que ela não merece nada da vida, ela não acredita na felicidade. Então, a depressão é esse estado mórbido que o espírito vai entrando por não aceitar, às vezes, a aflição, por não concordar com a sua prova, por não concordar com a sua expiação. Então, nós deveríamos pensar muito bem, aceitar, ser resignado à divina misericórdia, aceitar com fé, aceitar na oração, aceitar no amor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como curar da depressão? Primeiramente, é aceitar que estamos doentes. É aceitar que ela é uma doença grave, como um câncer, como outra doença, como a diabetes, como um problema cardíaco. Ela é grave. Não queremos ressaltar com pessimismo. Então, muitas pessoas acham que não precisam cuidar da depressão. Aqui no Brasil, temos aproximadamente 11 milhões de depressivos. E, às vezes, pelos estudos, a mulher é mais frágil à depressão, por causa do seu sentimento, por causa da sua sensibilidade. E o homem, às vezes, ele não aceita, às vezes ele foge, mas a depressão do homem, geralmente, em muitos casos, leva ao suicídio. O maior índice de suicídio, às vezes, está no homem, por não aceitar esse processo, por achar
que aquilo não pode ser, porque ele é homem. E a mulher, como é mais sensível, ela aceita com mais facilidade um tratamento. Então, quando surgir a depressão, se essa tristeza demora a sair, se ela está prejudicando a minha vida profissional, a vida afetiva, a vida familiar, ou qualquer vida social, até mesmo o trabalho religioso, nós deveremos buscar um psicólogo. Porque o psicólogo não é médium para doido, é para evitar que enlouquecemos. O psiquiatra não é médico para doido, é evitar que nós enlouquecemos. Então, nós vamos buscar um psicólogo, porque ele entende, ele vai fazer uma análise profunda do problema. Às vezes é uma criança ferida, às vezes é aquela criança que foi maltratada, o bullying que ela sofreu, às vezes no lar os pais foram severos, aquela mãe exigente, aquele pai bruto, às vezes ela viu algum ato de violência na família, e ela então vai decodificar como medo, como pavor. Às vezes, naqueles processos do castigo, de colocar a criança no escuro, de fazer-lhe medo, que o bicho-papão vai pegá-la, que a cuca vai pegá-la, que isso, que aquilo, que é todos esses elementos místicos vão pegá-la, e ela passa a criar um medo exacerbado e tira a autoconfiança. Então, a depressão, ela surge pré-parto, pós-parto, na infância, na adolescência, na maioridade, na senilidade. Quantos idosos estão depressivos? Principalmente aqueles que aposentam, porque o estudo fantástico da espiritualidade amiga e também dos psicólogos e psiquiatras, que tudo começa com ansiedade. É aquela ansiedade que vai roubando a nossa paz, é aquela ansiedade que não vai nos deixar dormir, é aquela ansiedade que passa a gerar uma síndrome de pânico, um pavor do futuro, um pavor do presente, o medo do passado, de autoconhecer-se. E depois vem a rotina, os rotineiros, a pessoa que faz tudo do mesmo jeito. Ele vive, ele come a mesma coisa, ele veste a mesma coisa, a mesma cor. Ele tem medo de ousar, ele tem medo de aventurar-se com consciência, com equilíbrio. E principalmente para vocês, jovens, há um processo de depressão que temos visitado muito na escolha do curso que vai fazer. Quando não passam no vestibular, ou quando decepciona com a profissão ou o curso escolhido, e às vezes com a carga de estudos, com a cobrança da sociedade, como dizem inúmeros pesquisadores, a ditadura da moda. Então, hoje, o jovem tem que ter um corpo tal, ele tem que portar talmente como a sociedade quer. Então, Jorge Cury, ele fala para nós sobre a ditadura da moda. Então, nós começamos a ter que seguir uma moda. Nós queremos agradar a sociedade, nós queremos fazer tudo para ter recompensa, para participar de uma tribo, ou uma equipe, um grupo de amigos, e começamos a deprimir, porque às vezes fazemos aquilo que não gostamos para agradar as pessoas, esquecemos de nos agradar. Outro assunto que nós deveremos tomar muito cuidado é com as fugas espetaculares. Às vezes, na juventude, o jovem começa a não aceitá-lo, ele não gosta de si, ele começa a entrar naquele conflito, porque Allan Kardec, questionando os nobres espíritos, perguntaram por que é que na adolescência há essa mudança, essa rebeldia. Os espíritos responderam para Kardec, porque o espírito agora, ele mostra a sua verdadeira identidade. Agora ele é aquilo que ele foi, o conjunto de suas existências. Então, às vezes, ele sofre uma depressão, porque essa mudança hormonal, aquele medo, ele está saindo de uma fase para uma outra fase. Ele está saindo, cordando,
cortando o cordão umbilical com a mãe, e ele vai ter que sair para o trabalho, para estudar fora. E quantos têm a depressão? E às vezes os pais também sofrem dessa depressão com a síndrome do ninho vazio, quando o filho vai estudar fora, trabalhar fora, ou às vezes quando o filho casa, ele sente um vazio e começa a gerar uma depressão. Então, a depressão, ela tem causas endógenas e exógenas, aquelas que vêm de dentro para fora e aquelas que vêm de fora para dentro, que são esses acontecimentos nos dias atuais. Então, nós temos que observar que aqui na Terra não existe ninguém totalmente feliz. Kardec, na questão de 920 do Livro dos Espíritos, ele perguntou no nome Espírito Santo Agostinho: pode o homem ser totalmente feliz aqui na Terra? Os Espíritos falaram não, mas ele pode ser feliz o quanto a Terra permite. E a felicidade não é ter coisas, não é ter poder socioeconômico, dá prazer. E a ausência do necessário pode gerar a depressão. A felicidade é um estado de alma, não é um lugar, não é estar com a pessoa, ter algo, é de dentro para fora, é estar no reino de Deus, como disse Jesus Cristo. É isso que nos protege da depressão. Então, nós temos que começar a preocupar, sim, com esses estados deprimidos que às vezes estão no nosso lar. Às vezes o jovem começa com uma rebeldia, às vezes ele começa a tomar decisões fazendo fugas espetaculares, e às vezes nós não percebemos. Às vezes também os pais, às vezes a mãe está triste, ela está moada, e às vezes os filhos falam: mas minha mãe é chata, meu pai é implicante, ele só fica calado, mas de repente pode ser uma depressão que ele não manifestou ainda, que ele não teve coragem de abrir, ele começa a afastar. Às vezes os cônjuges reclamam: o meu marido não me procura para conversar, ele não tem uma relação íntima comigo, ou às vezes minha esposa, eles vão afastando, e não raro pode ter uma depressão, pode ter um transtorno íntimo, uma dor na alma que ele não sabe como agir, porque ele perde o endereço de si mesmo e acaba perdendo o endereço de Deus. É um vazio existencial que ocorre, por isso que a necessidade, às vezes, de tomar medicamentos psiquiátricos, ou antissaciolíticos, ou mesmo os antidepressivos, para que os neurônios possam produzir novamente a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Tantas outras substâncias salutares que mantêm o humor, que mantêm a alegria. Por isso que o depressivo é irritado o tempo todo. Ele produz muito cortisol, por isso que ele é muito ansioso, ele produz muito adrenalina e acaba perdendo o controle de si. E quando ele gasta esse fluido vital da saúde, ele começa a entrar num estado de hebetação, ele começa a entrar, murchar como aquela planta, e é preciso de regá-lo com que com otimismo. Nunca fala para o depressivo: você precisa de namorar, você precisa de sair, vai para o shopping, vai gastar, isso é frescura, vou usar um termo comum. Não, não é. É doença. É preciso olhar para ele com carinho. Como vocês são jovens, vocês lembram do vocalista do Linkin Park? Ele estava gravando o seu álbum, o seu clipe. Ele estava num lugar maravilhoso. E ao sair dali, ele suicida-se, porque ele estava com a depressão. Quantos estão sorrindo? Quantos estão alegrando? E é muito interessante, quando a gente pergunta o depressivo, ele fala que está tudo bem, estou ótimo, ele é positivista, ele não quer assumir a dor na alma, e aquele outro quer ficar só deitado, outro só quer ficar na cama, não quer sair, e geralmente no quarto escuro. É muito interessante. Então narra Dr. Milton Erickson, um grande psiquiatra inglês,
que certo dia ele recebeu um telefonema de uma família muito importante para visitar o seu lar, que é a mãe daqueles jovens. Ela estava com depressão. E eles pediram a ele que não se identificasse como um psiquiatra, porque pegaria muito mal para a família, era uma família importante. Ele disse: não, eu sou psiquiatra e vou me apresentar como psiquiatra. Então, ao chegar na casa, a senhora estava no quarto, deitada, e ele notou que a casa era toda cinza, as paredes escura com um estado depressivo, e ele pediu à senhora que, se ela permitisse, ele conhecer os outros cômodos da casa, e ela permitiu, e ele notou que sobre uma fruteira havia correspondências, convites que ela não abria. E ele andou um pouco mais, e depois da cozinha, ele viu um jardim de orquídeas dos Alpes. Então ele voltou para ela e disse, ela perguntou: o que eu tenho, doutor? O senhor não vai me receitar remédio? Ele falou: por enquanto não. E chegou na família e disse para eles: mande convite para ela, pede os amigos para mandar convite de casamento, de aniversário, manda para ela. E depois ele voltou e disse para a senhora, e falou que ela estava com a depressão, e disse para ela: eu vi as correspondências, que a senhora não abre, eu não abro porque eu não quero, os convites, eu não quero atender ninguém, mas é um desagrado, a senhora é uma dama, a senhora tem que corresponder. Eu vi lá fora um jardim, a senhora ama as orquídeas. Ela disse: eu amo as orquídeas. Então, toda vez que alguém mandar um convite, a senhora vai mandar um vaso de orquídeas para ela. E então, ela começou a fazer isso. Ela tinha um estoque muito grande de orquídeas. E chegou um tempo que aquele estoque acabou. Ela teve que sair para comprar adubo, ela teve que comprar mais vasinhos, ela teve que comprar mais semente, ou tudo para trabalhar com as suas orquídeas. E naquele momento, ela começou a sentir, sair do quarto mais vezes, e chegou o momento que ela curou da depressão. E quando ela desencarnou-se, o jornal local colocou: agradecemos a dama das orquídeas, que deixou um legado para nós. Então ela sentiu que poderia ser útil, que às vezes o depressivo não sente útil para si, mas ele pode ser útil para o seu próximo. É necessário que nós avancemos, busquemos a Jesus. As parábolas de Jesus é uma grande terapia para as depressões, como do filho pródigo que volta para casa. Então é a vontade de viver, é a vontade de fazer. Então nós temos que observar que nós viemos aqui na Terra para espiritualizar. E a evolução, todo dia, nos impulsiona para uma outra aflição. Por isso que Jesus disse: não preocupeis com o dia de amanhã, para o ansioso, para cada dia basta o seu mal. Porque é um mundo de prova e expiação. Todo dia nós vamos encontrar com o mal, isso é, com a ausência do bem. Mas à medida em que nós vamos trabalhando em nossa intimidade, e me permite uma experiência, eu fiquei por 3 anos deprimido. Eu tive um estresse pós-traumático muito grave. E eu já trabalhava com os deprimidos aqui na nossa casa espírita. E às vezes eu não entendia ele. Muitas vezes, com todo o coração, com todo o respeito, com toda a sinceridade, eu conversava com a minha amiga Jane, a psicóloga, e falava: Jane, não um excesso ali, no princípio do trabalho. Quando eu comecei, eu achava que havia um excesso de zelo deles, mas quando eu fiquei deprimido, eu fui ver. É um vazio na alma, era uma dor, eu queria ficar só deitado, num clima de fatiga de quase 40 graus no verão, eu ficava debaixo de coberta, desesperado, sentia-me totalmente impotente, chorava por qualquer coisa,
Eu já não estava ali aguentando muito. Foram 3 anos de luta, mas o que me sustentou foi o trabalho na casa espírita. Eu não faltei um dia de vir aqui no trabalho e com a ajuda da nobre amiga Jane, seu esposo, Fabiane, que ia na minha casa me buscar. Às vezes eu ficava com raiva, que eles me tiravam da cama para vir para o trabalho. Então, quando nós temos amigos, nos ajuda a curar a depressão, porque antigamente eram os confessionários, porque às vezes nós temos que fazer uma catarse, temos que ter alguém para conversar, ter para contar a dor que está conosco, pessoas de confiança. Então, o amigo é muito importante, aquele amigo que sabe ouvir, aquele amigo discreto, ele precisa te ouvir apenas. É o atendimento fraterno na casa espírita. Então, quando as pessoas nos ouvem, nós fazemos aquela catarse sem que eles nos critiquem. Então, é muito importante, neste momento, eu vi que eu estava deprimido. Busquei um psicólogo, psiquiatra, tomei medicamentos e fui vendo qual a dor do depressivo. Um dia eu estava naquele limite, quando me apareceu o espírito da Dona Benedita Fernandes, a dama da caridade. E ela falou: meu filho, a tua dor me comoveu. Eu gostaria de te ajudar. E eu pedi: o que eu faço? Como fazer? Me ensina. Ela me falou: vamos correr 10 quilômetros. Eu falei: como? O corpo todo dói. O Rivotril dói. Eu fico dopado o tempo todo. A fluoxetina me deixa sem noção. Ela falou: corre que eu vou correr com você. E eu passei a correr. E ela me falou: existe um parque aqui na sua cidade, chamado Parque Ipanema. E eu não conhecia o Parque Ipanema com tanta beleza. Ela falou: corre. Quando eu corria, chegava no Parque Ipanema, mas antes ela falava comigo: leva um dinheiro para você comprar um picolé, mas eu gostaria que você chupasse picolé de limão. Eu falei: eu detesto picolé de limão, porque o depressivo detesta tudo. Eu falei: eu gosto de coco, é de leite condensado, de limão. E quando eu chegava, que eu corria, eu sentava, ela aparecia e ficava conversando comigo. Ela falou: volte para casa, correndo. Eu falei: já vai me matar. E voltava correndo. Chegava em casa, ela me falava: pega o lápis e o papel e vamos psicografar. Quando eu acabava de psicografar, quando ficou bom, ela depressiva, jogava no lixo, mandava jogar fora. Foi onde surgiu o livro Evangelizar Sentimentos e Despertar Consciência. Foi nesse processo. Os espíritos vieram ao meu socorro. Eu psicografei aproximadamente 10 livros. 6 já foram editados e demais para serem editados. Eu estou falando isso para vocês, porque eu quero dizer que a depressão tem cura. Eu curei da depressão. Passei por experiências graves logo após, e ela não me visita, ela não me ameaça, porque eu passei a ver que eu mereço ser feliz, como disse um amigo espiritual, que dias melhores virão, porque Jesus habita em mim. É um mantra que eu sempre falava. Então, é muito importante nós olharmos para o espelho da alma, o autoconhecimento, conhecer as nossas fragilidades, fazer aquilo que damos conta, não querer agradar os outros, desagradando-nos. É diferente do incentivo de alguém que quer nos colocar mais além da nossa possibilidade. Mas, às vezes, nós queremos agradar todo mundo e nos desagrada e acabamos sendo depressivos, decepcionamos conosco, porque não conseguimos aquilo que esperavam de nós e começa a gerar depressão. Então, eu fui fazer um estudo sobre exercício físico. Ele gera serotonina, dopamina e noradrenalina. Por isso que os corredores, quando acabam de correr, estão sorrindo. Vicia o trabalho com o corpo, porque dá prazer, mesmo o cansaço fisiológico. Então, é uma terapêutica natural. O passe.
a água fluidificada, a leitura edificante, uma boa música. E também há casos na depressão que tem o componente obsessivo. Doutor Dias da Cruz, espírito, na obra que psicografamos, quando a alma adoece, ele disse que no fundo de toda a depressão ele notou o fator espiritual. Às vezes um espírito querendo vingar, mas às vezes o espírito será atraído pela afinidade, um deprimido atraindo o outro, aquele que desencarnou na depressão, ele entra na sintonia do deprimido e quer ajudá-lo, quer ficar com ele, fazer companhia e aumenta a depressão. Mas é muito interessante a gente observar, é importante, nem toda depressão é obsessão e nem toda obsessão é depressão. Tomemos cuidado com os diagnósticos. Deixemos para os especialistas, para os estudiosos do problema, analisemos apenas à luz da doutrina espírita. Então, a corrida é interessante, o trabalho espiritual, o passe e o trabalho fraterno. Quando nós fazemos a caridade, produzimos uma quantidade imensa de dopamina. E nós ficamos felizes. Quando estamos no trabalho do bem, nós ficamos emocionados e queremos trabalhar cada dia mais. A música, o cantar, o bailar, tudo isso é muito importante para que nós não fiquemos nesse leito de dor, sendo puxados para baixo. Então, a depressão, meus irmãos, é uma doença da alma que manifesta no corpo. Porque como disse Joana de Ângeles, o corpo é que vai produzir as sensações que o espírito sente. Quando nós pensamos, a mente dispara um gatilho, como ela fala. Se for um pensamento salutar, nós vamos sentir felicidade. Se for um pensamento negativo, vamos entrar num processo de depressão. Então, é muito importante, meus queridos irmãos, nessas horas que estamos passando uma pandemia, a depressão vai aumentar. A pós-traumática, o medo do contágio, o medo da falência de muitos empresários, o medo de perder o emprego de muitos de nós. Tudo isso vai gerando esses gatilhos infelizes. Confiemos em Jesus. Tomemos os cuidados necessários que nos orienta a Organização Mundial da Saúde, mas não entremos em pânico, porque tem muitas pessoas somatizando a doença pelo medo, pelo pavor. Então, nós vamos mandando essa energia que acaba desestruturando o nosso sistema imunológico e abre espaço, às vezes, para uma contaminação psíquica, como disse André Luiz, dos vírus psíquicos que adoecem a nossa mente. Tomemos cuidado, não entramos no desespero, porque aqueles que estão na depressão, a tendência é ficar mais depressivo por causa do alarme, por causa do medo. Evitem ler essas mensagens pessimistas. Desliguem um pouco os aparelhos de televisão, de rádio, ou mesmo todas essas notícias negativas. Busquemos agora interagir com a nossa família, porque o amor, há quase 2000 anos, esteve aqui na Terra e disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave,
e meu fardo que é leve. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu sou o médico das almas, disse Jesus Cristo. É o momento de interagir com o amor. É o momento de estar na família. Porque Allan Kardec, estudando os eventos naturais, os cataclismas naturais, ele perguntou ao nobre espírito, esses eventos naturais, esses cataclismas, eles só servem para desenvolver a inteligência do homem. O espírito respondeu não, mas para desenvolver a fraternidade, a solidariedade e o amor àqueles que querem. É por isso que Jesus, não foi Jesus que mandou o vírus, não foi Deus. A cada 100 anos surge um processo evolutivo do planeta, enquanto nós, espíritos, falo os nobres espíritos, que evoluímos, que aprendemos todo ano, mas o planeta, a humanidade, é quase de 100 em 100 anos. Já tivemos a gripe espanhola, a peste negra, a ebola, e tantos, a febre amarela. Então, tantas pandemias, mas essa agora veio diferente. Essa agora não é a pandemia da fome, que só atinge os miseráveis, porque há 4 minutos morre uma criança de fome no mundo. Mas foi uma pandemia que nos levou aonde nós não queríamos ficar, no lar, com a família, porque a família é a melhor escola, é a primeira escola, é a convivência, é que nós fizéssemos esse trabalho de estar numa quarentena necessária para ajustar com os nossos entes queridos, para que nós pudéssemos usar melhor a rede social, como as lives, como os estudos, como as reuniões, quando usávamos apenas para as coisas fúteis, para o ataque às pessoas, hoje nós estamos usando com a missão a qual ela veio. Então, para vencer a depressão, é necessário amar. Amar muito, como disse Maria Teresa de Calcutá, quando ela foi questionada como ela se protegia das doenças contagiosas, as quais ela lidava, com a lepra, a AIDS e tantas doenças. Ela disse, eu tenho sabão e água, mas eu tenho amor. Então, vem agora trazer o amor. E a depressão tira o alto amor e traz o alto desamor. Ela adoece-nos o ânimo. Por isso que Jesus diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, mas não venci no mundo das aflições. Mas ele venceu o mundo, esse mundo conturbado. Por isso que ele disse, vós sois deuses, brilha a vossa luz, a luz do amor, a luz da alegria, a luz da fraternidade, da coragem, que vai nos tirar da sombra da depressão. Essa doença que destrói a nossa humanidade, que está gerando inúmeros suicídios. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca que cada 40 segundos suicídio na Terra, mas a cifra é muito maior. Então, vamos olhar aqueles que estão do nosso lado. Seja o amigo. Por isso que Jesus disse para nós, confessai uns com os outros. É justamente naquela hora de dor, busque Jesus. Busque um amigo. Busque a casa espírita. Busque a sua religião. Se não for espírita, busque o pastor, busque o padre. Busca qualquer líder da sua religião, a qual você faz parte, mas pede ajuda ao grupo mediúnico Nós Espíritos, que leve o nosso nome. E é muito interessante, meus queridos amigos, nessa hora
o nosso amigo espiritual, o irmão Rony. Nós atendemos aqui todos os sábados online. Aquele que precisar, só entrar em contato com a nossa Camila, com o Lucas, no Saúde e Espiritualidade, que ele vai ser atendido online. Temos atendido dezenas de pessoas. Estamos falando isso não para exaltar, mas para ajudar aqueles que precisam nessa hora difícil, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão com problema. Então, nós vamos ouvi-los. E o amigo espiritual, geralmente, ele orienta aqueles casos mais graves para ajudá-lo a sair dessa depressão. Então, meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, confiemos em Jesus, porque a depressão, ela nos puxa para baixo, para a sombra do remorso, para a sombra do medo, para a sombra do arrependimento, para a sombra da dor, aquela dor que caustica o nosso ser e a gente não sabe onde está doendo. É como a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença emocional que dói em tudo e em todos os lugares. É uma doença autoimune, como a rinite, como a artrite, como a diabetes e tantas outras enfermidades. É os conflitos interiores que nós acabamos somatizando no corpo. É o espírito que está naquele processo de dor e de aflição. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pelo carinho, que Jesus possa abençoá-los. Muito obrigado. E agora nós vamos abrir um espaço para as perguntas dentro do cronograma do trabalho. Que a paz de Jesus, que o amor do Divino Mestre possa abençoá-los, iluminá-los. Muito obrigado. José Francisco, nós temos aqui algumas perguntas realizadas no chat, e a primeira delas é da Fabiana Rocha. Como perceber a depressão em pessoas que não demonstram? Como perceber a depressão nas pessoas que não demonstram? Pelo comportamento dela. Porque o deprimido, ele é uma pessoa apática. Ele é triste, ele não gosta de comunicar-se, ele fica mais isolado, ele perde o interesse de uma comunicação, de participar de um grupo de amigos, ele isola. Então, a gente percebe, a pessoa, ela muda, ela não é a mesma mais. Às vezes, uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, é como aquela planta que a gente não rega e ela vai murchando aos poucos. É assim que a gente consegue percebê-lo, é olhando nos olhos. O olho do depressivo, ele não tem brilho, é interessante. Ele não tem sorriso, é quase imperceptível. Então, é muito interessante olhar e aproximando aos poucos, respeitando o seu espaço, mas chegando com muito carinho, com muito amor, para auxiliá-lo. Obrigada. Agora nós temos uma situação. A Isadora, ela disse que está muito cansada, que ela já vem há um tempo sem sentir feliz, né, na vida dela. Ela perdeu os amigos, aqueles amigos que eram de festa, e hoje ela está sozinha. Então, ela trabalha, chega em casa, mas fica sozinha no quarto dela, chorando, e ela não está conseguindo sair dessa situação. É muito interessante, minha amiga, que você tem que perceber que você merece ser feliz. Aqueles amigos partiram. Todos nós temos esse ciclo na vida. Os amigos de infância, os amigos de trabalho, os amigos de cidade, eles partem. Então, nós abrimos o coração para novos amigos, porque não podemos acreditar e querer a posse. É meu amigo, é amigo da humanidade. Então, eu tenho que me preparar para novos amigos, principalmente nesses dias. Eu tenho que sair, telefonar para o outro, conhecer pessoas num ambiente saudável,
num ambiente bom, porque vai acontecer na vida, tudo passa, tudo caminha, tudo evolui. Eu tenho certeza que muitos amigos seus, você já não é amigo mais, porque você teve que fazer outras coisas, você buscou outros ideais e teve que conquistar novos amigos. Então, busque novos amigos. Não entra nesse quadro depressivo, porque dentro de casa, no seu lar, você não vai ter amigos. Você vai ter uma grande adversária, que é a depressão. Saia, busque os amigos. Se você for espírita, vai para uma cidade espírita, vai para os eventos, aproveita esse evento que está nos acontecendo, liga para a Fabienne, liga para Paulo, liga para essa turma, e para que eles possam te visitar, para que eles possam te acolher, são novos amigos. Mais uma pergunta agora da nossa amiga, né, de trabalho, a psicóloga Diane, e ela pediu para você falar um pouco mais sobre quando a pessoa fica presa e não consegue achar a saída da depressão. A saída da depressão é sair de onde você está. Isto é, sair da rotina. Porque a depressão é rotineira. Porque vem a ansiedade, vem a rotina, vem o medo e a solidão. Então, a pessoa tem que buscar novos horizontes. Como eu contei, eu comecei a correr, eu comecei a ir para o parque, eu comecei a chupar picolé de limão, eu comecei a fazer outras coisas. E ali eu fui observando que eu tinha potencialidade, mas eu não acreditava. Que eu tinha capacidade. Porque uma coisa, nobre amiga Giane, você conhece a minha história, o meu trauma maior, porque eu perdi a meu ganha-pão. E ali eu acreditei, busquei, e hoje eu tenho um novo ganha-pão, isso é o meu emprego. Eu perdi minha empresa, adoeci, tive dificuldade socioeconômica, precisei de ajuda de amigos. Então eu tive que reinventar, mesmo deprimido. Só curamos a depressão quando saímos do lugar. Sai da rotina, domine a ansiedade, perde o medo e vai ser feliz. É um trabalho paulatino. Não é tão fácil como parece, não é tão simples. Às vezes eu corria chorando, às vezes eu ia chorando, mas eu ia, porque eu mereço ser feliz. Então a pessoa tem que sentir isso. Porque às vezes nós colocamos a nossa cura na mão do psiquiatra, na mão do psicólogo, dos remédios ou do guia espiritual. Eles são os auxiliares, mas o querer do paciente é que gera a cura, que gera o bem-estar. Então é necessário sair da rotina. Agora uma pergunta do Thales. Como faço para superar minha crise de pânico e superar a perda das pessoas que eu gosto? A síndrome de pânico é muito interessante e dói. Quando a gente está no pânico, parece que a gente está tendo um problema cardíaco, a sudorese exacerbada. Então, como vencer o pânico no enfrentamento? A gente tem que acreditar. A gente não perde pessoas, a gente perde coisas. As pessoas afastam. Amigos, pessoas não são propriedade nossa. Não podemos ter essa posse, querer, não. Aqueles que foram, nós temos que agradecer as coisas boas que eles deixaram, lembrar dos momentos felizes e agradecer a Deus e buscar novos amigos. Há quanta gente na solidão, há quantos necessitando de nós. Como disse Joana de Ângeles, aquele que é solidário nunca é solitário. Vai visitar um asilo, vai visitar uma creche, vai para um trabalho, ser útil e vai conseguir muitos amigos. Então, nós não podemos achar que os amigos são só nossos, é egoísmo. Mas eles são amigos, são os benfeitores. E quando eles vão, nós temos que vibrar. Olha, meu amigo foi embora. Vibre, graças a Deus que ele venceu. Ele foi fazer um mestrado, um doutorado, ele foi trabalhar, ele casou, ele tem família. Nós temos que alegrar.
Nós temos que incentivar, porque o amor não prende, o amor liberta, o amor é o maior bem, como disse Joana de Anjos. Quanto mais você doa, muito mais você ganha e multiplica-se. Temos mais uma pergunta da nossa amiga, também companheira de trabalho, Manuela. Este momento de quarentena nos obriga a ficar em contato com nós mesmos. O que fazer quando não se suporta a própria companhia? O que fazer quando não suporta a própria companhia? Amar o alto amor. Porque nós temos que fazer uma viagem interior. Como disse Jung, numa de suas obras, para chegar ao céu nós temos que ir lá no inferno, isso é, nos núcleos de dor, entrar em contato com a sombra, porque existe em nós o ego. O ego é aquele que tenta tomar o lugar do ser espiritual. São os nossos atavismos ancestrais, são os nossos instintos de defesa, e ele não nos deixa ver as nossas dificuldades, ele evita para que nós não soframos. É muito interessante, nesse momento, olhar para nós, mas não olhar só para a sombra. Como disse Jesus, brilha a vossa luz, vossos deuses, deuses minúsculos. Nós somos co-criador em plano menor, para sermos co-criador em plano maior, quando nós aceitamos. Olha o que disse Santo Agostinho. Qual o meio mais eficaz e seguro que tem o homem na Terra de vencer o assédio do mal e evoluir mais rápido? Um sábio da antiguidade, Emmanuel diz, conheça a ti mesmo. E Allan Kardec pergunta, como conhecer? Ele disse, todas as noites, antes de deitar, na hora que eu deitava e recostava a cabeça no travesseiro, eu olhava onde havia errado e no dia seguinte eu consertava. Se eu havia magoado alguém, eu ia pedir desculpas. Se eu ofendi, eu buscava ali aliviar. Se eu deixei de fazer, eu ia fazer. Então, é um exercício de domar as sombras. Porque na questão de 909, Kardec pergunta, pode o homem, com seu próprio esforço, dominar suas más tendências? Santo Agostinho responde, sim, e fazendo esforço insignificante. O que falta entre vós é esforço. Com pouco dentro de vós fazer esforço. É necessário a vontade. E na questão de 911, Kardec pergunta, existe na Terra alguma paixão, algum vício que poderemos dizer que o homem não consegue vencê-lo? Santo Agostinho respondeu, não existe. Porque muitos dizem que querem, mas de lábio, e ficam muito contentes quando o seu querer, quando as coisas acontecem com o seu querer. E aquele que disse que não consegue, é porque compraz com esse vício, com essa situação, com seu alto desamor. Então, a felicidade vem, é quando nós vencemos. E Santo Agostinho era um homem devasso. Santo Agostinho, filho de Mônica, conhecido como Santa Mônica, após ele ouvir uma pregação de um pregador, que ele foi entender nesse autoconhecimento. Quando ele ouviu o Ambrósio pregar, que ele tinha raiva, porque Ambrósio mostrava para ele o lado sombra, e ele fez a introspecção e venceu essa não aceitação de si mesmo. Então, eu gostaria de agradecer à equipe organizadora, parabéns. Belíssimo trabalho. A vocês, jovens, abraço em espírito. Gostaria de estar aí com vocês, como sempre tivemos, com essa alegria de vocês, com esse ânimo de vocês. Continue. Vocês merecem ser felizes. Dias melhores virão. Jesus Cristo habita dentro de nós. Nunca deixa ninguém dizer que vocês não são capazes, mas ouça os vossos pais, ouça os amigos, fujam, como disse Paulo, dos foguedos da mocidade, porque conhecemos Jesus, dos vícios, desses prazeres efêmeros, desse processo
de autobusca de prazeres, que depois leva à depressão, que depois leva ao remorso, que depois leva ao arrependimento. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Que Jesus possa abençoá-los. Paz e harmonia para todos vocês.